Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje aqui com o apóstolo José Garrido. Amém, tamo aí. Vai ser uma... Olha aqui, olha lá. Olha aqui, olha lá, que nós estamos com dois. Olha aqui, olha lá. Vai ser muito bom. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa fazer romper todas as estruturas de fortalezas e toda a dinâmica, Senhor, de fortalezas que se levantam contra as nossas vidas. Nós nos apropriamos da Tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos dar em abundância da Tua manifestação, da graça, unção, e que a Tua palavra seja sempre o nosso alicerce de vida, em nome de Jesus. Amém, 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 e amém. amém, aleluia. Amém, queridos. Como nós viemos falando ontem já, entramos para a questão da quarta manifestação, da quarta deidade levantada em Samaria, que está lá em segundo livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 28 e 29 e 30. Mas no versículo 30 diz assim: os babilônios fizeram Sucote Penote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima. Versículo 31. Os aveus fizeram Zibás e Tartaque. Nós estamos falando então essa semana sobre a questão das obras dos aveus. E a palavra aveus significa os pervertedores, aqueles que pervertem algo, né? E essa palavra deriva de uma outra palavra chamada ruína, ou seja, quando a palavra do Senhor é pervertida dentro de mim, causa ruína. E aí então começam os processos de ruína. O que nós vemos trabalhando é tudo aquilo que está pervertido dentro de nós, tudo aquilo que está deformado dentro de nós, tudo aquilo que foi pervertido ao longo do tempo. Amém? O contexto de Nibás e Tartaque, como já falei ontem, não há nenhuma expressão, e não há nenhuma menção histórica sobre essas deidades, mas a palavra Nibás significa aquele que late, ou seja, era uma estrutura com rosto de cão, e Tartaque vem de uma expressão de príncipe das trevas. Então é um conjunto de espíritos que tinham uma aparência de cachorro, e a gente pode associar com algumas deidades, né, que foram cultuadas ao longo do tempo. E quando nós falamos de cachorro, nós vamos falar também de muita confusão. Há um contexto também. Os cachorros foram aqueles que devoraram, né, Jezabel, deixando somente as mãos e os pés. Nós vamos então ver a distorção da palavra. E é sobre isso que essa semana nós vamos tratar. Tudo aquilo que distorce a palavra dentro de nós. Desde ontem já estamos ministrando sobre isso. Amém? Então eu vou passar aí para o apóstolo trazer uma palavra sobre essa questão. Eu vou tentar direcionar melhor aqui para que ele possa ministrar. Meus amados irmãos, com grande alegria que estamos aqui juntos. O apóstolo Éder hoje trouxe uma palavra muito poderosa na nossa congregação. Ele fez uma exposição de Jericó e ele, na sua introdução, ele aborda o tema da nova era e do que é a nova era e da mescla, né, de tudo isso que a nova era traz no contexto profético atual. Nós sabemos que desde o ano 2000, né, no início da virada do ano do milênio, as coisas começaram a acontecer e uma das características do que veio no ano 2000 é a expressão anomia, não é? Que é aqueles que rejeitam ou que estão sem a lei de Deus, estão vazios da lei, sem lei, anomia. Nomia, lei, anomia é sem a lei, fora da lei. Pois bem, e
ele abordou esse tema nessa noite, e o que nós temos visto ao longo dos anos, eu trabalho com libertação já tem um tempo, e desde 2005, definitivamente com mais conhecimento, porém, nós abordávamos naquela época muita questão da nova era, muita libertação de nova era, das influências da nova era, e nós fomos nos esquecendo do que vinha acontecendo dentro da igreja de forma velada. O ataque sutil, né, do que foi entrando uma mescla de evangelho e de judaísmo, não do judaísmo messiânico, mas do judaísmo ortodoxo. Não é? E eu vi muitas pessoas boas perdendo a fé, não é? Deixando de confiar no Senhor Jesus, e houve casos de pessoas que trouxeram de Israel orações e rebatizaram as suas igrejas com essas orações, onde as pessoas negavam o Senhor Jesus. Começou de forma sutil, com ensinamentos cabalísticos. E a nova era, ela foi entrando dentro da igreja evangélica, onde hoje nós temos cristãos totalmente supersticiosos e que vão abandonando com o tempo a centralidade de Cristo. Certa feita, um amigo de muitos anos, eu ajudei ele em várias áreas, na libertação, introduzi ele na libertação, só que ele queria algo novo, experiências mais profundas, e para tristeza, em 2012, ele me traz, na verdade, em 2007, vários livros da Cabala, eu os li, porque algumas igrejas em Portugal e Espanha já estavam usando esse material para se aprofundarem no Evangelho. Os 4 Evangelhos são os livros mais profundos para você se aprofundar nos Evangelhos. Então, qualquer fórmula mágica, qualquer tipo de oração, com meditação, com música oriental, de instrumentos indianos, para liberar o chakra coronário, para abrir a alma para algo, né? Eu fui ficando encabulado com essas práticas, e hoje essa pessoa já negou o Senhor Jesus e a existência de Jesus. Não concorda que Jesus é Deus. Esse cara me batizou no Evangelho. A pessoa que me batizou. A pessoa que participou de muitas coisas na minha vida. Outros foram pelo mesmo caminho. O caminho de mergulhar em experiências. Então, eu quero falar um pouco sobre o perigo que eu tenho visto nesses últimos dias de pessoas mergulhando em práticas cabalísticas da árvore da vida, de irmãos e irmãs que estão abrindo o chakra ou a posição basal do cavalo para ter experiências sexuais profundas. Quando se abre o chakra do cavalo, na posição do cavalo, que é o chakra basal das partes íntimas, essa pessoa vai ter experiências sexuais e ela vai pensar que são experiências de Deus, mas ela está tendo experiências profundas com as trevas, e lá na frente essa pessoa terá a sua fé roubada. O apóstolo Éder hoje abordou a questão das frequências que foram liberadas, não é? E a nova era, não é? Ele falou sobre essa questão do ataque da era de Aquários, que é um ataque na mente, um ataque nos ares, né? E esse tipo de ensino cabalístico já foi usado, difundido há muito tempo, várias eras. A igreja sempre entra nessa, de vez em quando alguns irmãos vão entrando e vão formando coisas, não é? Gente que opera sinais
no poder da alma. O Atmani denunciou isso já nos seus livros, não é? Homens usando o poder da mente para operar milagres, para ajudar a Deus. Isso não tem cabimento. O Evangelho não aceita isso. Eu só posso fazer as coisas, não é, quando do alto eu for revestido de poder. Muita gente tem usado esse poder da alma, rezas e práticas e mantras com orações hebraicas, com símbolos hebraicos, tá? E sem saber, eles estão participando de coisas que nem o judaísmo ortodoxo pratica. Por exemplo, um homem, para ser iniciado na Cabala, ele tem que ser doutor em hebraico, ele tem que conhecer por conta dos códigos da gematria, dos cálculos matemáticos, para que ele não seja pego e seja enganado. Até os ortodoxos tomam cuidado. E aí nós vemos pessoas brincando, achando, não, porque o pastor fulano faz, o ciclano. Olha, eu denunciei a obra das egrégoras em 2012. Pega um vídeo no YouTube, você vai ver um pastor lá em São Paulo ensinando a abrir a egrégora do seu ministério para que você possa fluir mais facilmente no Evangelho. Se não for pelo poder do Espírito Santo e pela obra da cruz, não existe poder de Deus. Ah, mas se fala o nome de Deus, eu tenho livros de satanismo, de luciferianismo, que pronuncia o nome de Deus, que te ensina a entrar na árvore da vida, com todos os nomes do sagrado, para que você conheça a verdadeira luz, que lá depois no texto você vai ver que é Lúcifer, a verdadeira luz. Inclusive eu não gosto de usar esse nome, porque esse nome não é de Satanás. Esse nome foi inventado, tá, na metade do século XVI, e pelos maçons, pelos Illuminatis, foi que esse nome surgiu, mas esse nome não existia. E as pessoas vão tendo experiências, mas olha como eu amo meu irmão, que coisa linda, mas daqui uns dias isso se tornará uma iniquidade, porque você está abrindo a sua alma em coisas perigosíssimas. Veja só, existe o site esotérico, você pode procurar depois, Astrocírios, depois o apóstolo pode falar sobre isso, descreveu muito bem, o site esotérico descreveu que existe um grande relacionamento entre a Cabala e a Nova Era. Ela começa falando de Deus, ela começa falando de Cristo, mas ela nunca vai falar o nome de Yeshua. Você vai ver o nome do sagrado lá, mas você nunca vai ver o nome de Yeshua. Pois bem, e é isso que acontece. Aconteceu com o meu amigo. Ele largou a centralidade de Cristo. Com o tempo ele foi largando os princípios de Cristo. Hoje ele nega os 4 evangelhos e o Novo Testamento. O estudo da Cabala, ele era reservado até o ano 70 somente pelos iniciados, pessoas que já tinham lido e relido e falavam muito bem o hebraico, e o cuidado que tinha, e só rabinos judeus que tinham o conhecimento disso. Se Jesus os chamou de raça de víboras, porque eles estavam diante do rei do universo, do criador do universo, e o texto de Hebreus diz que todas as coisas que eles chamam de energia escura, de matéria escura que segura os planetas, como uma cola, as estrelas estão coladas e não se descolam. O texto de Hebreus diz, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Eles inventaram o negócio da energia escura, da matéria escura, para dizer, como é que essa estrela não se desloca daqui, não se desgruda dali? Tem uma cola que gruda ali e não libera. Pois é, a palavra de Jesus. Então tem pessoas buscando experiências tântricas, porque muito dos rituais da Cabala é usado no tantrismo para ter experiências sexuais, para ter envolvimento com coisas que eles acham que são de Deus, mas lá na frente esse caminho eu conheço. Eu tô novo ainda, tô com 56 anos, mas eu já vi muita gente boa ficar para trás, já vi muita gente boa morrer
E não é morrer de enfermidade, é morrer ministerialmente, abandonando os princípios simples da palavra. Pois bem, mas nessa nova era, os ventos da nova era de Aquários abrem, o apóstolo, estou falando tudo que ele falou hoje no culto. A nova era de Aquários, elas abrem portas para que os conhecimentos ocultos possam ser mais acessíveis a todos aqueles que desejam se desenvolver espiritualmente, conhecendo a sua finalidade no planeta Terra. Isso foi, ele falou hoje no culto, que as pessoas estão se abrindo para novos conhecimentos e elas estão perdendo a confiança em Deus. Estão perdendo a confiança em Deus. Eu queria ler um texto muito interessante, que está em Deuteronômio 29 e 29, facílimo de entender. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. As coisas reveladas do Senhor nos levam para a lei, para a nomia. As coisas ocultas que as pessoas estão buscando, elas nos afastam da lei de Deus. Os 10 mandamentos são desobedecidos porque eu perco o amor por Deus, que eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas. Depois eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo, então eu preciso me amar. E aí vem os outros mandamentos, onde começa o terceiro, a idolatria. Não farás para ti outros deuses. E aí as pessoas ficam, eu estou vendo um monte de crente idolatrando escudo, idolatrando espada, idolatrando aquelas 3 mãozinhas da cabala, do judaísmo, que é um polegar para cá e o outro para cá. Crente com esses objetos cabalísticos. Queridos, eu gosto de fazer unção, eu tenho espada aqui em casa. Uso de vez em quando para um ato profético, mas é uma espada normal de ferro. Eu já vi gente falando, não toque da espada, não, aquela espada ali é consagrada. Ela é isso, ela é aquilo. As pessoas começam já a formar os deuses. Não é? O Rick Joyner fala muito sobre essa idolatria. Nós falamos dos católicos, mas estamos entrando num perigo muito grande. Eu quero alertar alguns irmãos sobre a questão da árvore da vida e do que ela pode abrir em você. Porque eu já ministrei gente que veio do cristianismo e se envolveram com a cabala e com esses rituais, fazendo rezas em hebraico, que você pensa que é uma tradução e é outra, e depois ficarem presos. Já ministrei pessoas que conseguiram sair e já ministrei pessoas que, por tristeza de alma, ficaram presos no engano. O apóstolo usou hoje uma expressão muito interessante, que é o fato da a mente estar totalmente recheada de fortalezas e eles não ouvem mais a palavra. Vou até passar para ele dar uma explicação sobre isso, que é muito interessante, porque tocou muito o meu coração essa parte. É interessante porque a palavra que nós ministramos é a respeito de Jericó. E quando nós trabalhamos as questões de Jericó, nós vamos ver que Jericó está ligado à terra prometida. Veja, Jericó não estava no deserto e nem no Egito. Jericó foi a primeira cidade dentro da promessa. Isso mostra algo importante, que Jericó são as estruturas que se levantam na vida cristã. Porque Jericó, ele fala, a palavra Jericó significa sua lua. Ou seja, é as fortalezas de Lilith. E todas as vezes que aparece a palavra Jericó nas escrituras, está ligado geralmente a Moabe, que é uma estrutura também de uma questão profética. Então são fundamentos dos ares que calcifica e cauteriza a minha mente, fazendo com que a minha vida cristã não rompa nos princípios santos, puros das escrituras. E aqui agora eu falo, né, como uma pessoa que ensina a respeito de tribos, nós ensinamos a respeito de guerra,
mas eu vejo que muitas vezes as pessoas pegam isso daqui e levam para um outro lado, né? Estão levando para coisas cabalísticas, estão levando para as coisas místicas, ritualísticas, que isso sai da centralidade de Cristo de uma maneira terrível. E eu só pego um gancho aqui do que o apóstolo falou, que eu achei interessante. Qual é a maior visão da nova era? Para que você encontre o centro do teu eu. Ou seja, a nova era e a Cabala, ele vai falar do centro da tua pessoa. E o que mais nós pregamos? Nós pregamos a respeito de você se encontrar em Cristo e ser aquilo que você precisa ser. Mas as pessoas, em vez de buscar isso em Deus de uma forma simples, servindo o corpo de Cristo, eles vão tentar buscar a sua essência, a sua identidade de uma maneira mística. Em coisas místicas, em experiências místicas. Não, querido, sabe quando você vai encontrar a tua identidade? Quando você for servir o corpo, servir a igreja local, servir o teu irmão. Ali você vai encontrar a tua identidade. Não é em experiências místicas. Eu tenho visto algumas coisas, e esses dias até comentando sobre isso, irmãos, toda seita começou com uma visitação angelical, uma revelação e uma palavra dada por Jesus. Então começa-se assim o que nós chamamos de seitas, que aí vem essas coisas todas, né? Nós estamos falando do quê? Das distorções. Lembra, essa semana inteira nós vamos falar sobre as distorções. Aquilo que é aparentemente bom, mas é distorcido, ou seja, a verdade distorcida. Ou, na verdade, a mentira que se passa por verdade. Eu quero abordar, então, um tema aqui da Cabala sobre magia branca. E é bom lembrar, irmãos, que qualquer coisa que eu fizer para Deus, sem o poder do Espírito Santo, eu acabo usando o poder latente da alma. Posso ter experiência se eu não busco o Espírito Santo. Deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho 56 anos e eu já devo ter vivido mais de 20.480 dias. Se eu comi 1 quilo por dia, quando eu era criancinha eu não comia, mas de adulto eu dei uma ultrapassada nos quilos. Mas vamos botar que eu tenha comido, tirando por baixo, por cima, eu tenha comido aí 1 quilo por dia. Então eu já devo ter comido 25 toneladas de alimento. Comi 25 toneladas. E devo ter bebido 90 toneladas de água. Sem falar de refrigerante que bebi no passado e outras coisinhas que eu bebi que eu não vou falar aqui agora. Aí eu chego para o apóstolo Hélio e falei, apóstolo, eu já comi muito. Eu já comi 20 toneladas e meia de comida. E já bebi quase que 90 mil litros d'água aí, 100 mil litros d'água. Só tô falando de água, não tô falando de suco, essas coisas. Eu vou parar agora, viu? Não vou comer mais não, porque eu já comi 20 toneladas, já bebi 90 mil litros, parei. Eu posso parar. Daqui a 3 semanas, sem água eu morro com 10 dias no máximo. 3 dias eu tô morrendo. Tem gente que demora um pouquinho, mas eu tô com muita água no corpo, posso demorar até os 10 dias. Mas bebendo um pouquinho de água e comida, eu posso ficar até os 70 dias, porque eu tenho uma gordurinha aqui que ainda vai demorar um pouco, mas eu morro. O que tem acontecido com a igreja é que ela tem deixado de buscar verdadeiramente o Espírito Santo, porque ela acha que já teve uma experiência e ela já comeu muito do Espírito Santo e agora ela vai parar e ela vai comer em outras fontes, sem a revelação do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque a Cabala, ela tem uma magia branca que ela engana. Porque ela usa, eu posso dizer assim, ela usa os nomes de Deus, todos os 72 nomes, tem aquela reza dos 72 nomes de Deus. E há encantamentos bonitos que você lê em hebraico, você pensa que é uma coisa bonita, mas são encantamentos. E também há a invocação nesses encantamentos, da invocação dos anjos. Por exemplo, eu gostava de uma música muito usada no Shabat. Um dia o Espírito Santo falou com a minha esposa e com meu filho
E nós fomos estudar realmente a verdadeira tradução do hebraico. Porque o que vinha no YouTube não era a tradução ao pé da letra. E quando nós pegamos a letra no hebraico, estudamos, a canção chamava o Anjo do Shabat. E o Anjo do Shabat naquela música era adorado. E eu aqui achando lindo. Só que o Espírito Santo tocou. Vigia nisso aí, filho. Tem um negócio aí que não é certo. O anjo do Shabat, o nosso Shabat, a centralidade é o Senhor Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei Shabat. Então, eu tinha esse hábito de pegar, não, música hebraica é de Deus. Mas tem as músicas... Ana Berroá. Não é essa não, é uma outra, mas essa aí também tem um negocinho. E eu conheço muito crente que faz essa. Mas vamos lá. É bom frisar que os nomes dos anjos não são tirados dos livros canônicos do Antigo Testamento, pois estes só fazem referência a nome de dois anjos, Gabriel e Miguel. Quanto ao uso dos nomes de Deus, a Cabala não precisaria envolver-se com tanto ocultismo para encontrar a Deus. Esse uso ilegítimo que fazem dos nomes de Deus pesa sobre suas vidas como uma maldição. Então tem aqueles 72 nomes do Eterno que eles utilizam para criar o caminho da árvore da vida. E as pessoas vão dizendo aqueles nomes. Se nem os ultra-ortodoxos têm coragem de falar aquilo. Eles não têm coragem. Aí tem um monte de crente judeu messiânico que está entrando nesse negócio e está se arrebentando. Tem gente que está tendo experiências sexuais, achando que é uma coisa e não é. Tem gente que tem feito meditação. A nossa meditação, o Atmani ensina, a nossa meditação, ela é agressiva. O que é uma meditação agressiva, José? A minha mente, ela não pode ficar passiva, porque se ela ficar passiva, ela ficará sujeita à invasão de demônios. Por que um hindu consegue entrar no estado alfa ou na posição dele lá, do zen? Ele entra naquela meditação e ele incorpora rápido. Primeiro, o corpo dele está fraco porque ele só come vegetal. Então a pessoa que come vegetal o tempo todo está fraca. E ele fica facilmente sugestionado. Você pega um cara da nova era, vai ministrar ele, você tem que botar ele para comer muito. Ele tem que vir bem alimentado, senão ele canaliza o tempo todo na ministração. Você tem que botar mel nele, energia nele, botar doce para ele comer, senão a pessoa vai, toda hora vai canalizando. Entendeu? Então essa é uma questão. Outra coisa, nos 10 mandamentos, temos o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o terceiro mandamento, né? É o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele. Muitos irmãos têm feito rituais usando o nome do Eterno, falando hebraico, primeiramente errado, sem as expressões corretas, escuta num lugar e acha que está fazendo certo, e você pode estar chamando outras coisas. E eu soube de casos e ministrei um que se perdeu. Esse está perdido, não tem retorno mais, porque ele negou o seu Jesus. Tinha uma igreja muito grande e se envolveu querendo buscar um poder maior. Meu irmão, o poder maior é o Espírito Santo em mim, revelando Jesus Cristo, e Jesus Cristo me levando até o Pai, revelando-me ao Pai. Sabe, nesse tempo de Pentecostes, nas medidas do Homer que têm sido liberadas, o que eu entendo pelo poder do sangue de Jesus é que a cada semana o Senhor vai revelando um pecado e eu vou arrancando esse véu pelo sangue, até que, com arrependimento, porque tem gente fazendo ritual, mas não se arrepende, é mulher que maltrata marido, mulher que não honra o marido, homem que não honra a sua esposa, não trata com respeito, filhos desobedientes aos pais, pessoas que não são dizimistas, que não são ofertantes, pessoas caluniadoras, envolvidas com pornografia, que eu sei, entendeu? Mas eu quero buscar um poder maior. Meu filho, o poder maior que você vai buscar é botando a boca no chão,
pedindo perdão pelos seus pecados e mudando as suas atitudes. Parando de trair os outros, falando mal dos outros. Ah, mas eu fiz o ritual tal e eu recebi a espada colorida da rocha vermelha e da senzala branca. Não, a pessoa, eu dei R$1.500 para ela e ela me deu uma espada. Foi. As armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas em Deus para justamente destruir essas fortalezas. Essas são as armas. Eu quero encerrar aqui. Os objetos sagrados. Eu vejo pessoas nas lives com objetos sagrados. Eu não tenho objeto sagrado. Eu vejo pessoas dando valor a um monte de porcariazinha, igual a Igreja Católica, um monte de crente envolvido com objeto sagrado. Cuidado. Esse poder do engano, viu? Eu já vi coisas, meu filho vai ver coisa, né? E vigiem, porque nós estamos, o apóstolo tem trabalhado nessa questão, essa semana ele vai trabalhar sobre isso, sobre essas frequências. Agora, volte para o Senhor, se arrependa, mude de atitude. Eu ouvi uma expressão de um apóstolo agora Que dia que você chegou? Sexta? Quinta, né? Eu liguei para ele, foi no sábado, né? Que eu falei, foi sábado? Foi ontem, exatamente. Falei com ele e ele falou: apóstolo, as pessoas estão comendo e bebendo leite em mais de 1000 lugares. Estão aprendendo cada coisa horrível. E eu estou preocupado porque estão em outras fontes comendo coisas e estão abandonando a verdade simples do Evangelho. Eu encerro aqui sobre objetos sagrados que não passam de idolatria disfarçada. Então voltem para as páginas da palavra do Senhor. Vão meditar na lei do Senhor. Ouviu o apóstolo Wesley está lendo esses dias? Você está escutando o quê? Êxodo, né? Escutando Êxodo. Eu estou num outro processo de limpeza, então eu estou mergulhando em Romanos e também em Ezequiel. Quem quiser me acompanhar em Ezequiel, eu estou indo de Ezequiel 30 até o final. Todo dia eu estou lendo Ezequiel de 30 até o fim. Mergulhando nesses fundamentos para fortalecer a alma. Então, volte para a palavra e ali reconhecer o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. Ali está o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. Deixe de lado as fantasias e os enganos. Muita conversa fiada. O homem não terá que dar conta a coisa alguma que esteja escondida nas Escrituras. Ele vai, sim, as coisas evidentes que Deus tem mostrado na sua palavra é que você vai dar conta. Então, fica buscando chifre na cabeça de cavalo, que depois você vai ter que prestar conta disso. Encerro aqui com muito amor, com muito carinho ao coração dos irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu quero aqui deixar, ele está perguntando que tipo de objetos sagrados, né, seria isso. Objetos que estão sendo usados, como ele falou, escudo, espada, machado, martelo, até mesmo chofar, né? Não, porque é um chofar talite sagrado, meu talite sagrado da oração da quinta dimensão, da rocha vermelha, da senzala branca, como diz o apóstolo aqui, né? Então assim, essas coisas, elas não podem se tornar deidades na nossa vida, amém? Eles não podem se tornar deuses ou algo que me conecta a Deus por causa disso. Mas eu só passo aqui então a questão do jejum dessa semana. Qual vai ser o jejum? Não vai ser de novo um jejum físico, vai ser um jejum do quê? Você vai parar essa semana inteira. Essa semana a gente não vai dar aula, eu só vou aparecer aqui, a gente não vai ter estudo, você vai parar de ler livro, você vai parar de ver tudo, você só vai mergulhar na Bíblia. Eita, glória! Só Bíblia. Só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Porque nós estamos falando da distorção. E a gente está mergulhando em muitas coisas, essa busca, né? Como a busca que a gente acaba buscando coisa errada.
Até colocando aqui, ter esses objetos, querido, cuidado. A gente tem espada, a gente tem chofar, a gente tem talite. Ter uma coisa, você não pode idolatrar isso como um meio de se conectar com Deus, aí vira mantra. Eu só recebo uma bênção, a minha oração só funciona quando eu me cubro com talite. Sim. Isso pode virar um negócio, né? Eu me cubro com o sangue de Jesus, eu entro em comunhão com Ele a qualquer momento, através do sangue. O que me dá essa comunhão? É porque eu preciso de uma coisinha. Então, se você precisa de uma coisinha, cuidado, porque Cristo já pode estar saindo da centralidade da sua vida. Então, essa semana, sem livros, sem estudo, você não vai ouvir ninguém, você vai ouvir Jesus, a palavra. Você vai ali, você vai pedir para que o Senhor, né? Não que você não vai ouvir teu pastor, essas coisas, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo busca aqui, busca ali, busca cá e busca cacular. Não, querido. Vai ler Bíblia, orar e pedir para que o Senhor limpe o processo da tua mente e se há fortalezas para que seja quebrado pelo poder da palavra de Cristo. Amém? Amanhã nós entramos de novo. Pode orar? Posso. Com a galera? Só lembrando, todas as igrejas messiânicas, judias, aqui de Brasília, que entraram por esse caminho, todas, eu estou dizendo todas as querrilás, aqui de Brasília, eu não vou falar de outros lugares, vou falar de Brasília, que aqui eu conheço, se desviaram. Todos abandonaram o Senhor Jesus. Todos que foram para a Cabala, buscarem poder maior, se arrebentaram. As comunidades messiânicas de Brasília se arrebentaram todas, tá bom? Pai, nós abençoamos os nossos irmãos, fortalecendo eles nesse tempo, para que eles tenham um mergulho poderoso no Senhor Jesus. Espírito Santo, nós estamos nesse tempo de avanço a Pentecostes, para te conhecer melhor, Espírito Santo. E nós pedimos perdão todas as vezes que fizemos a tua obra na força do nosso braço, na força da nossa sabedoria. Nós nos arrependemos agora e pedimos, Espírito Santo, com a doçura que tu tens, enche os nossos corações para que possamos ser cheios do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos encher do Pai. Esse é o clamor que fazemos a ti, Cordeiro Eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã.